Pronto? Muito bem, agora sim, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela recepção, e não pela recepção de hoje, mas pela recepção de um ano atrás, quando eu comecei a frequentar aqui com a minha esposa e com os meus filhos. Fui muito bem recebido pela casa e é muito bom poder retribuir um pouquinho desse acolhimento, devolvendo um pouco através do trabalho. Seguramente não existe forma... Sim, seguramente não existe forma mais nobre, ao meu ver, de se demonstrar o amor, de se demonstrar o acolhimento, a afeição, o carinho, do que pelo trabalho. Né? A gente rotula o trabalho de uma forma muito errada, creio eu. Mas vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve nos sintonizar com a palestra, nos sintonizar com o trabalho. Então, eu peço por gentileza que todos fechem os olhos, relaxem um pouquinho. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, relaxar, ordenando a nossa respiração, nos desligando do nosso cotidiano, nos sintonizando coletivamente a energia da casa, dos mentores e de todos aqueles que nos acolheram no astral, para que aqui renovássemos as ideias, os ideais, encontrássemos novas forças para conduzir uma semana diferente, uma semana de renovação através do exemplo e do trabalho. Que possamos todos, em harmonia, participar da palestra de hoje, recebendo um pouquinho do que a espiritualidade preparou, seja através da doação fluídica, seja através do convívio, seja através da palestra. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem, senhores. Então, como posto, há mais ou menos um ano eu venho frequentando a casa, e nesse ano eu percebi que por muitas vezes o tema amor e perdão foram os temas amor e perdão foram temas recorrentes da casa. E aí o que eu fiz? Sem muita criatividade, eu emendei os dois e fiz o título da palestra, Amor e Perdão. Mas é que eu queria dar um viés diferente para esse negócio. Costumeiramente, as palestras ou elas são biográficas, ou seja, a gente pega a história de alguém, conta ela para que ela inspire, né? Falamos um pouquinho da vida de Jesus, contamos um pouquinho sobre Chico Xavier, falamos um pouquinho da irmã Clara, do irmão Francisco, e assim vamos com N referências que o Espiritismo adota. Algumas vezes, ancoramos a palestra espírita no que algumas obras nos trazem. Então, pegamos uma obra X, a obra Y, e usamos o conteúdo dela discorrendo sobre o tema que ali está contido. Eu resolvi misturar um negócio todo. Eu acredito que a gente, ao longo do tempo, já acumulou bastante bagagem, mas às vezes por uma questão de premissar, de colocar conceitos essenciais ao trabalhar as ideias, a gente deixa de explorar tudo que essas ideias poderiam nos promover de renovação. Então, o que eu proponho aqui? Eu vou colocar algumas premissas e eu vou falar sobre amor e perdão sobre um viés um pouquinho diferente, mas eles se conectam no final, eles têm porquê de ser. Primeira provocação. O que é o amor? Muito já falamos aqui, e tem muitas obras falando sobre o tema. A própria Bíblia conceitou muito bem isso daí, de uma forma muito poética. Era uma poesia, né? Ali em Coríntios. Mas eu vou colocar o amor em outro lugar. Nós colocamos basicamente o amor como um sentimento mais sublime, um sentimento nobre, mas ainda assim um sentimento. Vamos, como premissa 1 da palestra, fazer de conta que o amor não é um sentimento. O amor não é mais um sentimento. Faz de conta que a gente só engavetou o amor como sentimento porque a gente nunca parou para pensar em colocar em outro lugar. E aí, como a gente o sente, nós colocamos nas gavetinhas de todas as outras coisas que sentimos. Mas e se o amor, ao invés de ser um sentimento, ele fosse uma via, a via de conexão nossa, das nossas consciências, das nossas almas, ao Criador, a via de conexão do Criador à criatura. O exercício que eu quero propor é que a gente imagine o seguinte: vamos imaginar que Deus é um oceano, é o oceano.
é o oceano como um todo. E nós somos as criaturas desse oceano. E quem é o amor? O amor não é o que a criatura sente. O amor é a água do oceano todo. A água que permeia, mas não define o Criador, permeia e compõe todas as criaturas. A mesma água que por hora você sente mais quente, mais fria, ou que puxa para um lado e puxa para o outro, você não compreende, mas leva um peixinho que está de um lado para o outro. E peixinhos se separam e peixinhos se unem, conforme eles aceitam ir com uma dada maré em detrimento à outra. Então, a primeira provocação é, e se o amor, ao invés de um sentimento, fosse alguma coisa que quando nós nos permitimos, nos deixa acessar outras criaturas? E se eu fosse o peixinho escondido na caverna, e ao invés de ficar só na caverna, eu resolvesse ir nadando para o lado de fora da caverna, e ao nadar fora da caverna, eu descubro outras criaturas, que também estão cheias de água, e que também estão nadando. Certo? Então, a primeira reflexão aqui é de que se a gente é a criaturinha lá do mar e composto de muita água, então, na analogia, nós somos compostos de muito amor. Esse amor é a nossa conexão com o Criador. Dá para dizer, então, que tem algo de divino dentro da gente? Dá. Dá para dizer, por lógica, que nós também temos uma parte divina. Essa parte divina, que é a água que compõe o serzinho do mar, ela também está no outro. Então, se a gente prestar atenção, se eu permitir que essa água me leve para fora da minha caverna e eu nade um pouquinho, eu encontro outras criaturas também cheias de água. Ou seja, se eu me permitir, eu posso identificar coisas divinas nas outras criaturas e no ambiente. Então, se o amor não é um sentimento, mas o amor é um caminho, talvez se eu sintonizar aquilo que esse amor permeia, eu também permeio as outras criaturas. Então, se isso é bem verdade, o ato de amar não é de ter uma imensa empatia pelo próximo, mas de simplesmente ter se permitido identificar a divindade habitando no próximo. Ou seja, aquilo que de amor estava permeado dentro da próxima criatura. Certo? O amor, então, como via de conexão nossa com o Criador e com as criaturas, nos permite uma conexão empática com o nosso próximo. E o que a gente descobre quando a gente olha com total honestidade para o próximo, ou para nós mesmos? Nós vamos descobrir que no fim do dia, todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo carece das mesmas fragilidades, ao mesmo tempo que temos um potencial imenso, de bondade, de caridade, de superação, de reinvenção. E aí, onde é que entra o perdão? O perdão, ele é sim a ação prática do amor. Por que prático? Porque ele, de forma muito eficaz, nos desconecta aquilo que era não harmônico com o nosso próximo. Então, se havia mágoa, se havia revolta, se havia dor, se havia ofensa, pelo perdão aquilo se desconecta, certo? Então, tudo bem. Mas se a gente está falando aqui que o amor é o que está me dando, é a ferramenta que está me deixando ver o que o outro tem ali do lado, e a gente resolve ser amplo e crítico o suficiente para enxergar que o outro é um pedacinho também de Deus, mas tem defeitos, tem um telhado de vidro quanto o seu, e se ao invés de eu me esforçasse para o perdão, eu não fizesse o esforço da compreensão, o esforço da contemplação do divino no outro. E ao perceber a beleza e a fragilidade desse próximo, eu entendo que ele é tão humano quanto eu, tão divino e tão incompleto, com tanto potencial e tão imaturo, tão simples e tão carente de educação, de direção, de experiência quanto eu. Quando isso acontece, pelo exercício novamente do amor, eu sei que eu estou repetitivo, mas é que para ficar claro que o amor não é só um ato empático.
O amor é uma filosofia de vida, gente. O amor é o exercício de você perceber isso no outro. A hora que você pratica isso de verdade, de forma árida, dia a dia, lá fora, não aqui dentro, a gente começa a ver que talvez o esforço maior não seja o do perdão, das desavenças, mas o da não ofensa. Por que da não ofensa? Porque a partir do momento que a gente tem inteligência emocional de compreender quem é o outro, não faz muito sentido a gente se ofender. Não faz sequer sentido haver ofensa. Porque a hora que a gente começa a perceber que essa fragilidade do outro ela existe em você e que ninguém acorda cedo querendo promover maldade de ninguém, se a gente olhar bem, cada um acorda cedo aqui só tentando fazer o seu dia. É que cada um concebe a realidade de uma maneira muito distinta. Cada um... A gente adora falar que reconhece que o outro acaba sendo espelho da gente, a gente identifica defeitos no outro e tudo mais. Isso é muito legal. Mas talvez porque a gente deixe a dor do outro entrar na gente. Quem sabe o outro não é uma cicatriz que ainda está perambulando por aí, tentando sobreviver. Mas é uma cicatriz de um trauma, de uma dor, de alguma coisa incômoda. E o melhor que ele está conseguindo pôr para fora é aquele raso que ele vai, é aquele pouco que ele vai, ou aquele comportamento imperfeito que ele tem. E tudo isso que eu estou falando é sobre a minha ótica, porque sobre a ótica dele, ele está só levando o dia dele. Certo? Então, olha o perigo aqui. Na tentativa de fazer juízo de valor do nosso próximo, nós acabamos nos tornando refratário a perceber a divindade dele. Nós acabamos absorvendo aquilo que nós próprios temos de ruim dele, de feridinhas, de trauminhas, de restinhos, cicatrizes de maus eventos que ele vivenciou, sei lá quando. E aí, nós romantizamos dizendo isso. Ele está sendo espelho do meu comportamento. Ele não está sendo espelho do seu comportamento. Ele está sendo ele, em sua integralidade, de forma nua e crua. Nós preferimos romantizar a percepção da dor do outro em nós. Mas, lembra do comecinho da história do peixinho no mar. Nós poderíamos perceber que o outro é também um ser divino e que o amor que existe nele poderia também existir em mim. E que aquele que é o meu próximo, desconfortável ou não com ele, com alguma habilidade, eu consigo identificar tanta beleza que ela rompe qualquer preconceito íntimo meu, que me faz ter tanta opinião sobre uma coisa tão pequena, que é tentar balizar como o outro tenta traçar a própria trajetória, com seus acertos e erros. Grande besteira. Bom, então voltamos para o ponto principal aqui. Talvez o grande lance da gente descaracterizar o amor como sentimento é que ele permite a gente chegar muito facilmente à não ofensa. E essa sim ser praticada. Praticar o perdão, sim. Até a gente aprender a não se ofender. Porque para que eu preciso perdoar se eu nem me ofendi? Eu simplesmente entendi que o próximo é daquele jeito. Eu li uma frase muito bacana, que eu até deixei escrita aqui em algum canto, para colocar aqui, sobre isso. Por exemplo, nós não perdoamos uma tempestade por molhar a nossa roupa no varal. Nós respeitamos a natureza da chuva e lidamos com o efeito dela. E por que a gente não faz isso com o resto? Por ego. Porque nós próprios apanhamos demais. Nós próprios, na tentativa de sentir esse amor, prestamos atenção demais nas nossas feridinhas e nos nossos problemas. Se novamente olhássemos mais para a grandeza desse oceano, ao invés da aguinha da caverninha que o peixinho estava guardado, talvez eu visse quanta beleza existe lá fora, em criaturas, em tons de água, em temperatura de água, em tipos de água, né? Mais salina, menos salina, enfim, tudo que o oceano tem. Talvez percebêssemos que esse oceano, Deus, é muito mais que água. E que tentar definir a água é raso,
perto de tudo que existe, é pouco, é simples, perto de tudo que existe dentro daquilo lá. Tem tanta coisa no oceano que aquele peixinho nunca vai conseguir conceituar tudo. Mas se ele se jogar, provavelmente ele chega a um lugar melhor, ou pelo menos ele aprende algo melhor do que ficar simplesmente tentando conceber a realidade a partir das próprias dores. Então, acho que a grande mensagem dessa palestra de segunda-feira, né, que é uma palestra breve, que a gente tem que manter uma certa linha, seja entender que o amor talvez seja a força que contraria. Agora vamos descontextualizar o oceano. Eu usei o exemplo do oceano porque eu imaginei que fosse fácil. Mas vamos falar de fluido cósmico universal, de entropia do universo, de criação do universo e tudo mais. Talvez o amor seja a força capaz de contrariar a entropia natural do universo. Ou seja, embora existam leis universais que fazem as coisas irem para as direções mais cômodas, talvez o amor seja a ferramenta da vontade que permite com que a gente crie a realidade que desejamos, certo? O que eu quero dizer? Que pelo amor nós movemos sim grandes energias e elas permitem que nós deformemos a nossa própria realidade. E aí, dois peixinhos que estão nadando no mar sem nenhum motivo são arrastados pela mesma maré e ficam juntos, estavam se procurando longe um do outro. Eles não se acharam, uma maré juntou os dois. Isso é o amor. Isso é a ação da criação de Deus. É a ação do universo, das leis do universo que Deus criou. Do efeito da lei do universo que Deus criou. Então, como esforço íntimo, reforço. Pratiquemos entender que o amor é a via. É a via, uma filosofia de vida, é um jeito de olhar o mundo. Vamos tentar olhar para o mundo com mais bom humor, com mais leveza, identificando o telhado de vidro de cada próximo nosso, de cada um, de cada situação. De uma lâmpada queimada que esqueceram de trocar em algum lugar e você, nossa, que preguiça, não trocar a lâmpada. Mas aí eu podia pensar assim, mas na minha casa também tem uma queimada no banheiro que eu não troco há uns 6 meses, sabe? Então assim, vamos ter bom humor, vamos ter leveza, porque ele é o primeiro passo para a gente desenvolver o respeito. Desenvolver o respeito, que beleza, já começou a romper resistência. Nesse respeito a gente começa a entender o que tem de bom no outro. E aí eu paro de precisar fazer uma coisa que dói a vida inteira, que a gente fica velho, passa encarnação atrás de encarnação, escreve livros, promove guerras em função disso, que é a ofensa. Quantas guerras não foram travadas por ego ofendido? Um monte. Um monte. E se as pessoas não se ofendessem, se elas simplesmente não se importassem? Porque não houve julgamento, não houve juízo de valor sobre o que aconteceu. Simplesmente houve respeito e compreensão. A coisa muda da água para o vinho. A gente começa a dar passos largos. E aí, a gente começa a ir no caminho, que é pretensioso falar, mas o caminho é o primeiro passo, numa coisa chamada universalização do amor, que é a capacidade de se conectar com todas as coisas do universo, de se tornar um com o universo. Quando lemos nas obras espíritas e de outras correntes também, que o amor nos leva à conexão com o Criador e nos leva ao amor universal, e que o amor universal é nos tornar um com o universo. Bom, peraí, se eu vou virar um com o universo, quer dizer que eu passei a permear todo esse universo. Então, quer dizer que eu aprendi a amar, e amor era a via de conexão. E eu passei a me conectar com o universo todo. Certo? Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Era basicamente isso. Era a gente entender que o nosso caminho nessa terra, a despeito do que a gente muitas vezes romantiza, ele não é missionário. A maioria de nós veio do umbral, e uma grossa maioria de nós vai voltar para o umbral. Uma pesadíssima maioria de nós
vai continuar retornando para essa terra, e tudo isso ocorre porque, embora nós nos esforcemos para construir carreira, embora nós nos esforcemos para intelectualmente crescer ao longo da encarnação, para proteger aquilo que a gente ama e para zelar pelo aquilo que a gente concebe como nosso, a gente acumula feridas e acumula mágoas, acumula máculas dentro da gente, no nosso perispírito, e por tabela, na nossa consciência, né? No nosso espírito. E elas nos fazem repetir tanto. Então, talvez, se a gente mudar como a gente olha algumas coisas, mudar conceito, mudar premissa, a gente encurte bastante a caminhada. A história nossa, as religiões nossas, romantizaram demais a dor, romantizaram demais o perdão, romantizaram demais o sofrimento. Tudo isso é legítimo como caminho, não como fim. Certo? O fim segue sendo a capacidade do amor universal. Tá bom? Bom, então era isso. Eu queria trazer mais uma vez o tema do amor e do perdão, só colocando ele levemente sobre outro enfoque, de forma brevíssima. Eu até acabei omitindo referência, omitindo algumas outras coisas para não me estender demais, mas porque eu queria fazer a provocação de olhar de forma distinta para coisas que temos como bem postas como valor, certo? E talvez isso nos promova a renovação. É isso. Muito obrigado, senhores.